Fala galera, professor Rodolfo Hiroshi aqui mais uma vez e falaremos hoje sobre Atenas, continuando a nossa videoaula sobre a Grécia Antiga, ok? Então discutiremos hoje sobre a fabulosa, a incrível polis de Atenas. Bem, Atenas era uma polis localizada na região continental da Grécia Antiga, exatamente onde tem essa marcação, tá? E ela estava localizada a alguns quilômetros do mar Egeu, certo? Então ela vai ter uma característica física de proximidade a portos naturais, e que inclusive geograficamente também tinha uma certa defesa contra ataques estrangeiros, ataques inimigos. Então Atenas ela vai já, obviamente, aí pela geografia, se destacar muito nas atividades marítimas comerciais. Na verdade, essa é uma grande característica de toda a Grécia Antiga. A gente vai ver que Esparta vai ser uma exceção nesse sentido, por causa da prioridade na agricultura. Mas as demais polis, próximas ao mar, estavam ligadas a atividades comerciais marítimas. Tá? Bem, o nome Atenas é uma homenagem à deusa Palas Atena, que é a deusa da sabedoria, que é a deusa da estratégia militar, além de ser deusa de várias outras coisas, dentre elas deusa da civilização, da sabedoria e estratégia em batalhas, das artes, da habilidade, certo? Então a Palas Atena era a deusa homenageada por essa cidade e vai ser bem condizente com a prática que Atenas vai desenvolver, já que Atenas vai ser notadamente conhecida como o berço da democracia. Atenas vai ficar conhecida como o local da filosofia. Então, os grandes filósofos, dentre eles os três mais importantes inicialmente, Sócrates, Platão e Aristóteles, viveram nessa polis grega. Ok? Então vamos lá, a gente começa agora uma discussão mais ampla sobre exatamente como foi a evolução política em Atenas, como ela se tornou o berço da democracia da história. Tá? Inicialmente, é importante lembrar que a política era elitista, então era apenas uma pequena parte do povo que tinha direito de participação política e que vai inicialmente governar. Tá? Então a gente tem que entender que o que vai alterar a organização política de Atenas vai ser exatamente uma evolução, vai ser uma mudança que vai ter na economia e na própria sociedade com o surgimento de novas classes sociais. Então isso vai provocar uma ampla mudança política. Então vamos lá, inicialmente a política em Atenas é elitista, já que só uma pequena elite participa do governo. Tá? Inclusive, a princípio, Atenas era uma monarquia. Tá? Então tinha um rei chamado Basileu, que era apoiado numa nobreza para governar. Então era um governo de uma minoria, era um governo de uma elite. Com o passar do tempo, essa nobreza assume o poder e exclui o papel de um rei. Então deixa de ser monarquia e passa a ser um governo aristocrático. Tá? Um governo da aristocracia. Aristocracia, traduzindo do grego, significa exatamente governo dos melhores. Então se tinha a ideia de que só os melhores participariam dos cargos do governo. Tá? Agora, o que é importante vocês entenderem? Que nesse governo aristocrático, ele vai ser um governo puramente feito por uma classe social nobre, certo? A nobreza ela vai assumir o controle do poder político de Atenas. Então, isso é democracia? De forma nenhuma. Isso não tem nada a ver com democracia, tá? Entenda que, no princípio, as formas de governo de Atenas eram formas de governo elitistas. Então, a princípio, é uma monarquia, e aí ela vai mudar para uma aristocracia de um governo feito pelos nobres. E aí, qual é a grande mudança? Qual é a grande transformação que vai ocorrer, que vai gerar mudanças políticas, tá? Vão ser transformações econômicas e sociais. Que transformações econômicas foram essas? Foi o desenvolvimento do comércio marítimo. Então passa a surgir aí, com esse desenvolvimento, novas classes sociais. Marinheiros, comerciantes. Então estes grupos ascendentes que estão surgindo aí nesse momento de Atenas,
começam a lutar, começam a desejar participação política, porque eles não tinham participação, apenas a nobreza. Além disso, você vai ter aí nessa Atenas em desenvolvimento camadas populares, o povo, tá? Que além de não ter participação política, também não tinha acesso à terra, então eles tinham que depender de um nobre para trabalhar, para tirar o sustento, para morar. E além disso, eles podiam também ser escravizados por dívida. No princípio, em Atenas, a escravidão por dívidas era algo que incomodava muito os setores mais pobres, os setores mais populares. Então, ou seja, se alguém tivesse uma dívida que não conseguisse pagá-la, ele se tornaria escravo, certo? Então, diante dessa situação de possível conflito, de quase a possibilidade de uma guerra civil ocorrer em Atenas, foram nomeados legisladores, que, como o termo já diz, eles vão criar novas leis para tentar apaziguar, para tentar resolver esses conflitos sociais que estavam se desenrolando nessa Atenas, certo? Então, vão ser principalmente 3 legisladores que você precisa saber quem foram e o que eles fizeram, certo? Que foram eles Drácon, Solon e Clístenes. Então é sobre eles que nós discutiremos um pouco a partir de agora, beleza? Então vamos lá. Quem foi Drácon? Drácon, ele foi um primeiro legislador de importância para tentar resolver esse conflito de anseio de novas classes sociais por participação política e resolver o conflito relacionado ao povo querendo terras e querendo acabar com a escravidão por dívidas, tá? Mas não foi Drácon que resolveu esse problema. Drácon, ele vai criar leis escritas extremamente rigorosas, severas, dentre elas a própria pena de morte. Para quem descumprisse qualquer forma de lei, tá, seria morto por isso. Então vejam bem, o intuito, o interesse de Drácon foi fortalecer o Estado para evitar esses conflitos sociais. Como? Criando leis bem rigorosas, bem severas. Então a ideia dele não foi melhorar nenhuma parte social, a ideia dele foi criar leis rigorosas. Tá? Não à toa, até hoje, quando leis são extremamente rigorosas ou severas, elas são chamadas de leis draconianas, tá? Em relação a Drácon, esse legislador ateniense, que para resolver os conflitos buscou essa forma de tentativa. Mas não foi com ele que isso se resolveu, tá? Um outro legislador vai ser praticamente o que vai lançar as bases da democracia, apesar de que não é ele o pai da democracia, tá? Que é o Solon. O que Solon fez? Solon conseguiu acabar com a escravidão por dívida, que é uma das exigências populares, certo? E Solon, ele conseguiu criar uma divisão social baseada na renda. Ele criou uma divisão censitária da população. E antes era como? Antes era pela nobreza. Quem era filho de nobre já tinha direitos garantidos. Então, quando Solon ele cria essa divisão baseada na renda, ele vai permitir que pessoas com renda até tanto pudessem participar da política. Então, ele amplia a participação política, ele aumenta a participação política, que era um desejo daquelas classes sociais ascendentes, como comerciantes, marinheiros, tá? E até mesmo alguns camponeses, eles começam a ter participação política com Solon. Então, por isso que costuma-se atribuir a Solon o processo de abertura para a democracia que vai surgir de fato já já com Clístenes, certo? Então, Solon, ele também vai criar, durante a sua legislatura, que 2 instituições atenienses vão ser desenvolvidas. A primeira delas era uma Assembleia Popular. Assembleia é um local de reunião. Assembleia é reunião, certo? Então, uma Assembleia Popular chamada Eclesia, certo? Ou Eclésia. Inclusive, esse tema é importante porque esse nome dá origem ao que hoje a gente chama de igreja. O termo igreja vem de Eclesia, Assembleia Popular em Atenas. E ele também vai criar um conselho chamado Bulé.
Então, essas duas instituições, uma ela vai ter participação de cidadãos, que foi ampliada durante a legislatura de Solon, e outra vai ser um conselho formado inicialmente por 400 desses cidadãos, que vão ter o poder para criar leis, que seriam aprovadas ou não pela eclesia, pela Assembleia. Tá? Então tem duas instituições políticas importantes se formando aí durante a legislatura de Solon. Certo? Mas mesmo assim, os conflitos continuaram ocorrendo, os conflitos sociais. Tanto do povo exigindo melhores condições, acesso à terra, quanto da própria nobreza disputando o poder entre si e das classes ascendentes querendo ainda mais participação política. Então aí eu preciso mencionar que vai ocorrer um momento em que a própria nobreza vai assumir o controle do poder em Atenas através de um golpe e vai inaugurar o que é chamado de tirania. A tirania é uma forma de governo. Tirano significa governante ilegítimo. Tá? Então ele não teria o direito de estar governando. Então a tirania é atribuída, inclusive, sempre para nós hoje, de forma pejorativa, de forma como algo ruim, inicialmente é visto lá em Atenas como uma forma de governo que não era legítima. Eles assumiram o poder através de golpe. Tá? Eles vão utilizar o governo para perseguir opositores e, ao mesmo tempo, os tiranos, esses governantes, vão sustentar o seu governo através de medidas muito populares. Eles vão fazer medidas que agradavam o povo. Então, dessa forma, eles eram governantes benquistos, eles eram muito populares. O Pisístrato, que foi o primeiro tirano de Atenas, por exemplo, ele tomou as terras dos nobres e distribuiu entre o povo, entre os camponeses. Ele fez uma reforma agrária. Então isso aí foi logicamente visto com excelentes olhos pelos camponeses da época. Então era um governo popular, tá? Então a tirania é uma forma de governo onde eles vão se sustentar em medidas populares, como por exemplo, construção de grandes obras públicas, a realização de festividades religiosas. Eles vão conceder empréstimos para camponeses, além da própria questão da reforma agrária feita pelo Pisístrato, é uma das práticas comuns de apelo popular, certo? E por fim a gente vai ter o último grande legislador, que foi o Clístenes. Clístenes, sim, é conhecido como o pai da democracia. Tá? O Clístenes, ele estabeleceu a seguinte ideia: todo homem adulto, livre, nascido em Atenas, é cidadão independente da renda. Então ele permite aí que aqueles que não podiam participar porque tinham uma renda inferior à delimitada para participação, agora tenham direito de participação. Ou seja, se Solon havia ampliado o direito de participação política, Clístenes amplia ainda mais, certo? Então foi Clístenes, inclusive, que vai dividir a população agora em distritos, certo? Se criou lá mais de 10 distritos, e aí é o seguinte: você não vai votar porque você é nobre, você não vai participar da política porque é nobre, não vai participar da política porque tem renda tal, você vai participar conforme você for de cada distrito. Então ele gerou uma ideia de unidades políticas. Tá? Cada um que morava em cada um desses distritos iam ter o direito de participação política. Um detalhe interessante é que cada um desses distritos eram chamados de demos. Por isso que vem daí a origem do termo democracia, que seria mais ou menos a ideia de governo do povo, ou poder do povo. Tá? Então, democracia é uma forma de governo criada em Atenas, que significa governo do povo. Okay? E, além disso, ele vai fortalecer a Assembleia Popular, a participação se tornou mais ampla, né? Mais gente passou a participar das decisões políticas da polis, certo? E outra coisa interessante é que Clístenes, ele criou um modelo chamado de ostracismo, utilizado até hoje em várias democracias modernas, inclusive aqui no Brasil. Tá? O que é o ostracismo? É uma punição para aqueles considerados inimigos da democracia. Então, se alguém, de alguma forma, é uma ameaça à democracia, ele vai, através de uma votação, ser considerado alguém em ostracismo.
Isso significa que durante 10 anos ele vai ser exilado, ele vai ser expulso do local para morar em outro local e não vai ter direito de participar de política nem nada, até porque ele estará exilado, tá? Então isso chama-se ostracismo. Inclusive eu trouxe para vocês aqui, ó, algumas cerâmicas onde eram escrito o nome das pessoas que seriam exiladas, que entrariam em ostracismo. Lógico, aí está na escrita do grego antigo, e eu não tenho nem a ideia do que esteja escrito aí, mas são interessantes figuras materiais para entendermos como é que era esse processo do ostracismo, tá? Bem, como era a democracia em Atenas, então? Como é que é a democracia na Grécia Antiga? Esse assunto é bem recorrente em vestibulares e no Enem, tá? Então a democracia era uma democracia direta. Por que direta? Porque todos os cidadãos iam para uma praça pública, que era chamada de ágora, tá? E lá eles tomavam as decisões políticas referentes à polis. Então, geralmente era discutido, cada um vai ter o direito da sua liberdade de expressão, da sua opinião, tá? E geralmente se votava erguendo as mãos como o sim, e com as mãos baixas era o não durante os processos de votação, certo? A democracia era direta em Atenas, não esqueça disso, tá? Hoje, como é que é a democracia? A democracia hoje ela é geralmente indireta ou representativa. Então não somos nós que votamos nessas leis. Nós escolhemos representantes que vão nos representar votando nessas leis, tá? Que é uma das falhas da democracia atual. A gente geralmente não acompanha os nossos representantes, nem sabemos se eles votaram ou não votaram em determinados temas. Tá? Então, primeira característica da democracia, era a democracia direta. Segunda característica, a democracia era limitada, era uma democracia excludente. Por quê? Porque, veja bem, você vai ver que só os homens livres atenienses tinham direito de voto. Então, excluía-se aí todos os estrangeiros, nenhum estrangeiro podia votar, nenhuma mulher podia votar e nenhum escravo podia votar, que era a maioria da população. Então, estima-se que nas polis onde havia democracia, a primeira delas Atenas e outras seguiram o modelo, eram apenas cerca de 10% da população que tinha direito de voto. Atenas tinha cerca de 400 mil habitantes, então apenas 40 mil eram considerados cidadãos. E se lembre, viu? A democracia ateniense ela permitia a participação de todos os cidadãos. A limitação está em ser cidadão. Para ser cidadão, você tem que ser homem, você tem que ser livre, você tem que ser, não pode ser estrangeiro, nem mulher e nem escravo, tá? E um pouco mais lá na frente você vai ver também que essa democracia ela vai se ampliar, ela vai ter outra limitação, desculpa, aí no sentido de que você vai ter que ter o pai e a mãe ateniense também. Lá no governo de Péricles isso vai acontecer, tá? Chego já lá. Enfim, é importante lembrá-los, portanto, que essa ideia de participação política, de cidadania na Grécia Antiga, está ligada à ideia de interesse em administrar a sua cidade, administrar a polis, tomar as decisões necessárias para o desenvolvimento da sua cidade. E dois princípios aí são fundamentais para entender essa cidadania grega. O primeiro deles é a isegoria. Isegoria é a liberdade de expressão pública. Era a possibilidade de você, através da retórica, através de seus argumentos, emitir sua opinião. Certo? Liberdade de expressão. E a outra extremamente importante é a ideia de isonomia. Isonomia é a ideia de que todos são iguais perante a lei, certo? Isonomia, portanto, igualdade perante a lei. Bem, a democracia, ela na época já teve seus críticos. Um dos maiores críticos da democracia foi o filósofo Platão. Tá? Segundo Platão, a democracia era um regime conduzido por pessoas despreparadas, ou seja, o povo. Tá? E segundo ele, era liderado por oportunistas e demagogos, que eram os políticos. Então, em outros momentos da história, a democracia ela foi bem ameaçada. Tá? Por exemplo, entre os séculos 19 e 20, especialmente a partir da crise de 1929, a partir do final da Primeira Guerra Mundial e as suas consequências, a gente vai ter esses modelos democráticos mundiais entrando em crise. E aí a gente vai acompanhar, e vocês vão ver isso em outros momentos, a ascensão de regimes totalitários,
como o nazismo, como o fascismo, como o próprio comunismo soviético, stalinista. Então esses regimes eles eram antidemocráticos. Então foi um período em que a democracia entra em crise, o próprio liberalismo é criticado, mas isso vocês vão acompanhar em outra videoaula, ok? Então, seguindo a aula da gente aqui, é importante mostrar algumas imagens. Então aquele local ali, onde você vê aquela aglomeração de pessoas, seria a Ágora, seria o local de reunião de pessoas, ok? E finalizando a nossa aula, eu preciso só falar de um dos principais governantes, se não o principal governante de Atenas, que foi Péricles, certo? Péricles ele foi um governante tão importante que o governo dele ficou conhecido como século de Péricles. Esse período em que ele governou também é chamado de Era de Ouro de Atenas. Inclusive é o período em que os filósofos Platão, Sócrates e Aristóteles moraram em Atenas, tá? E é a ideia daquela Atenas que geralmente a gente vê retratados na literatura, nos filmes, no teatro, no cinema, enfim, nos jogos. Essa é a Atenas clássica, é a Atenas de Péricles, tá? O que ele fez? Ele vai aperfeiçoar ainda mais a democracia. Então ele, além da eclesia e da bulé, ele vai criar um tribunal popular, que eram pessoas escolhidas através de um sorteio, cidadãos, viu? Cidadãos. Você lembra que a cidadania era limitada, então eram homens, tá? Livres, exceto mulheres, escravos e estrangeiros. Então eles eram escolhidos por sorteio para julgar causas diversas, de crimes até ostracismo, tá? Então um tribunal popular foi criado, ampliando mais essa noção de participação política. Foi durante o governo de Péricles em que Atenas se envolve nas duas maiores guerras da Grécia Antiga, que a gente vai falar nas próximas videoaulas, que foram as guerras médicas contra os persas e a própria guerra do Peloponeso, que é a guerra principalmente entre Atenas e Esparta. Tá? Foi Péricles quem ampliou o poder da Liga de Delos, que era uma confederação de póleis lideradas por Atenas. Ele construiu várias obras públicas, dentre elas ele foi quem praticamente construiu a Acrópole, ele reformou a Acrópole de Atenas e foi ele que construiu o Partenon de Atenas, que é aquela imagem tradicional que a gente vê. Quando a gente coloca Grécia Antiga, aparece essa imagem dessa construção, que inclusive é uma das 7 maravilhas do mundo antigo que até hoje está em pé. Tá? Houve um grande desenvolvimento das artes, da literatura, da ciência, da filosofia durante seu governo. As obras públicas geraram emprego, que geraram uma melhoria na qualidade de vida do cidadão e do povo ateniense. Tá? Então o século de Péricles é esse governo em que foi o auge do período ateniense, que jamais será repetido, inclusive, na história. Ok? E por fim, quem é meu aluno aí sabe que eu fico falando por fim toda hora, né? Se já foi o 7º por fim, é porque está quase no fim mesmo, tá? E por fim, a gente precisa apenas discutir aqui rapidamente quais são as classes sociais de Atenas, tá? Como era a sociedade ateniense. Então, a sociedade ateniense vai ser basicamente, se lembra que essa videoaula é só um recorte, tá? A gente não está aqui detalhando muito não, é uma aula apenas de revisão. A gente vai ter aqui 3 classes sociais extremamente importantes: os eupátridas, os metecos e os escravos. Então, quem eram os eupátridas? Eupátridas, traduzindo do grego, significa bem-nascidos. Então, esses são os que desde o princípio se diziam os primeiros invasores, os primeiros líderes dessa cidade, desse local, portanto, se diziam herdeiros da liderança, de uma nobreza que sempre esteve presente aí, e ela é passada de pai para filho, tá? Então, essa nobreza vão ser os eupátridas, e que com o passar do tempo, a evolução política, que é o que nós acompanhamos agora há pouco, se estende essa ideia de eupátrida para todos os cidadãos que tinham direitos políticos, ou seja, os cidadãos, né? Então, vai incluir aí nos eupátridas camponeses, artesãos, comerciantes, marinheiros. Então, não apenas a nobreza, mas com a evolução do conceito de cidadania na Grécia Antiga, a gente vai ter uma ampliação dessa noção de quem eram os eupátridas. Então, não vão ser apenas os nobres, mas também pessoas que com o passar do tempo foram adquirindo esses direitos, tá? Então, é só para lembrar vocês, tá aqui, ó, a cidadania inicialmente era só a aristocracia, só essa nobreza, tá?
Com Clístenes, ela evoluiu para todo homem adulto nascido em Atenas, independente de renda. E com Péricles, ela vai evoluir ainda mais, esse conceito vai ser ainda mais limitado para apenas quem fosse filho de pai e mãe ateniense. Certo? Então é todo o conceito que nós acabamos de discutir. Então os eupátridas eram a elite de Atenas, eram os que tinham direitos políticos, eram os cidadãos de Atenas. Quem eram os metecos? Os metecos eram os estrangeiros livres que desempenhavam diversas funções sociais. Eles eram, podiam ser pequenos comerciantes, eles participavam na construção de obras públicas, certo? Mas estes não tinham nenhum direito de participação política. Eles não participavam de nenhuma das instituições, eles não podiam participar de nada referente à política da polis. Ok? Além disso, de não ter direito, eles ainda eram sujeitos a pagar impostos para a cidade e prestar serviço militar em caso Atenas entrasse em guerra. E é o que aconteceu algumas vezes, e eles tiveram que matar ou morrer por Atenas. Tá? E a grande base de sustentação econômica dessa sociedade, que era quem realmente trabalhava, que era quem permitia boa parte da nobreza ser ociosa e se dedicar exclusivamente à política, são os escravos. Tá? É a maior parte da população ateniense. Estima-se que um cidadão comum possuía entre 1 a 2 escravos, e a nobreza podia possuir até 12 ou mais escravos, dependendo da sua influência, do seu poder e da sua riqueza, logicamente. Tá? Então se lembre que há eupátridas que trabalham também, viu? Tem comerciantes, tem camponeses, tem marinheiros aí que também eram cidadãos. Mas os escravos, estes logicamente não tinham nenhum direito político. Tá? Como é que alguém se tornava escravo na Grécia Antiga? Ele podia ser prisioneiro de guerra, ele podia ser filho de alguém que já era escravo. Filho de escravos nascia escravo também na Grécia Antiga, tá? Antigamente, também por dívidas, mas isso foi abolido. Então, as duas formas de escravidão na Grécia Antiga, especialmente em Atenas, eram prisioneiros de guerras e filhos de escravos, tá? Então, os escravos, eles tinham essa ideia, passavam essa ideia da importância da liberdade para os cidadãos. Então é como se o cidadão tivesse o direito de liberdade e os escravos não. Tá? Eles ressaltam essa ideia, essa valorização da cidadania na Grécia Antiga. Ok? E por fim, eu preciso falar um pouco sobre o papel das mulheres em Atenas. Tá? Recomendo, inclusive, que vocês observem a música Mulheres de Atenas, do Chico Buarque. É uma música muito bonita e ela fala um pouco sobre esse papel das mulheres de Atenas, tá? E a força que elas tiveram, apesar das limitações. Então as mulheres, eu acho que isso ficou claro para vocês, elas não tinham direitos políticos, não participavam de nenhuma decisão política, nenhuma instituição política, tá? Segundo Aristóteles, o filósofo, as mulheres eram homens imperfeitos. Então a visão que se tem sobre a mulher é de inferioridade, tá? E é uma visão, logicamente, bem machista, no sentido de considerar o homem como superior. Ok? As mulheres, elas não vão ter uma instrução formal como os homens, eu vou falar sobre isso no próximo slide. E qual era a função da mulher, portanto, em Atenas? Era ser esposa e ter os trabalhos domésticos. Cuidar de casa, cuidar dos meninos e tal. Aquela ideia que muitos homens ainda hoje, em pleno século XXI, possuem, tá? Então as mulheres, elas geralmente se casavam entre 13 a 15 anos, e elas se casavam com homens mais velhos e que eram indicados pelos pais. É importante lembrar que se você é mulher e você tem hoje a opção de escolher com quem você vai casar, você tem que entender que isso foi uma evolução, isso foi uma conquista de direitos histórica. Porque até pouco tempo atrás, eu falo pouco tempo mesmo, eu falo de 100 anos atrás, quem escolhia ainda com quem as mulheres iam casar eram os pais, certo? Então, as mulheres geralmente ficavam confinadas numa parte da casa chamada gineceu, e elas só podiam sair em situações excepcionais como funerais e algumas festividades religiosas. As exceções, né, logicamente. As prostitutas, está escrito errado aí no slide, e damas de honra, e para mulheres de níveis mais baixos, ou seja, as mulheres mais pobres,
Elas eram geralmente parteiras, vendedoras ou amas, aquelas que cuidam de crianças. Ok? Então, infelizmente, essa era a mulher da situação da mulher em Atenas, era uma situação de não participação política e de inferioridade por serem consideradas pelos homens dessa forma. E eu finalizo a aula, juro por Deus que é o último slide, falando sobre a educação, sobre a paideia. Paideia é a ideia de educação grega, tá? A gente vê aqui nesse disco, inclusive, a imagem de um menino sendo educado por um tocador de cítara, por um gramático, tá? E por um pedagogo. Inclusive, os meninos tinham essa instrução feita por uma pessoa especialista na educação, que era o pedagogo, que é inclusive de onde vem a origem da ciência, do termo da ciência pedagogia, tá? A ciência que estuda a educação. Então vamos lá, eu começo explicando a educação em Atenas, falando sobre esse princípio, essa ideia sobre a forma de educação na Grécia, que é a paideia. Tá? A paideia, segundo Platão, é a essência de toda a verdadeira educação, ou paideia, ele chama educação de paideia, tá? É a que dá ao homem o desejo e a ânsia de se tornar um cidadão perfeito e o ensina a mandar e a obedecer, tendo a justiça como fundamento. Então esse é o princípio de paideia para Platão, para você ver a importância dessa ideia de educação, tá? Ou seja, o que a educação ela vai fazer? Ela tem uma pretensão de formar cidadãos, ela tem a pretensão de formar indivíduos completos, ou seja, fisicamente, psicologicamente e culturalmente. Tá? Então, nesses três aspectos, físico, psicológico e cultural, a gente vai ter a formação da educação ateniense, seguido por outras polis. É lógico que na próxima aula a gente vai acompanhar que a educação em Esparta foi completamente diferente dessa ideia, tá? Foi uma educação extremamente militarista. E outra coisa importante é de que, logicamente, se há uma ideia machista de sociedade, a educação era diferente para meninos e meninas. Para meninos, por exemplo, a educação era uma educação mais ampla. Então ele vai ter, ele aprendia a ler, aprendia a escrever, recitar poesia e cantar ou tocar algum instrumento musical, flauta, cítara e alguns outros instrumentos. Tá? Com 15 anos, o menino ele fazia atividades físicas no ginásio, então ele tinha uma preparação física, aprendia a lutar também, certo? E principalmente, como é Atenas, ele vai ter uma ampla formação cultural, já se envolvendo em discussões políticas e filosóficas. Com 20 anos, eles tinham ainda mais 2 anos de preparação militar, então se ampliava essas técnicas de batalha, e era nesse momento, a partir dos 22 anos, que ele se tornava cidadão e estava preparado para atuar na vida pública como cidadão. Lógico que esses são os cidadãos. Se ele fosse estrangeiro, mulher ou escravo, ele logicamente não ia ter essa educação, tá? Para as meninas, elas eram educadas para a vida doméstica, então elas vão aprender a afiar, tecer, cozinhar, elas vão se preparar para a maternidade brincando de boneca, e com 15 anos, entre 13 a 15 anos, elas começam a participar de eventos religiosos, cerimônias religiosas, e a partir daí os pais já vão escolher um pretendente mais velho, como eu disse anteriormente, que vai se casar com essas mulheres, com essas meninas. Mulheres não, meninas, né? Certo? Então eu concluo aqui essa aula sobre Atenas, espero que vocês tenham gostado, desculpe pela delonga e deixe aqui os comentários, deixe suas dúvidas, tá? Se lembrem que essa aula é só um recorte, então eu não estou aqui falando para especialistas, eu estou tentando ajudar alunos de ensino fundamental e médio a compreender um pouco mais sobre a história. Então um grande abraço para vocês, até a próxima. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma aula. Valeu!